Pessoal, presta atenção nessa história. 6 venezuelanos foram resgatados de uma situação degradante de trabalho. Isso aconteceu na zona leste da capital. Presta atenção que nesse caso, segundo a polícia, esses homens, esses venezuelanos, trabalhavam remarcando produtos alimentícios impróprios para o consumo. Esses produtos eram remarcados e eram recolocados no mercado em estabelecimentos de médio e pequeno porte. 20 toneladas de alimentos impróprios também foram apreendidas nesta operação da Polícia Civil. A Vanessa Oliveira está ao vivo e vai trazer outros detalhes para a gente aqui na tela, porque já tem coletiva de imprensa acontecendo. Vamos acompanhar. Realização de produtos impróprios que haviam sido supostamente É isso mesmo, viu, Amaral? A gente vê nas imagens Alessandro Albino, diretor do Departamento de Policiamento Metropolitano, e também o delegado Cícero Túlio, que está à frente dessa operação que resultou aí na apreensão de 20 toneladas de alimentos inapropriados para o consumo, e também conseguiu retirar esses 6 venezuelanos que estavam vivendo em situação análoga à escravidão. Delegado Cícero falando um pouquinho, a gente vai ouvir, mas daqui a pouco a gente consegue mais detalhes sobre esse trabalho. Vamos acompanhar o que diz o delegado. Ainda no início da tarde de ontem, fomos alertados por funcionários de uma outra empresa ali daquela região que possivelmente 6 trabalhadores venezuelanos estariam sendo mantidos ali, trancafiados num galpão frigorífico em condições ali deploráveis, né, análogas a de escravos. Então decidimos por deflagrar a operação. No momento da entrada ali naquele galpão frigorífico, foram efetivamente constatados que aqueles trabalhadores estavam em condições análogas a de escravos, haja vistas a inexistência sequer de banheiro para que eles pudessem realizar suas necessidades, que eram feitas dentro daquele galpão frigorífico, além de inexistência de qualquer espécie de água potável ou alimentos, e ainda esses trabalhadores ficavam juntamente com outros animais ali, cães, que ficavam naquele espaço. E no momento daquela inspeção que foi feita, já com o próprio gerente daquela situação, né, o proprietário do esquema criminoso, a gente conseguiu constatar a existência de cerca de 20 toneladas de produtos alimentícios impróprios para o consumo, que estavam sendo remarcados ali naquele exato momento por parte desses venezuelanos que eram obrigados a trabalhar daquela forma sem sequer saber que estavam cometendo crimes dessa monta, né? Conseguimos então apreender todo esse material, cerca de 20 toneladas de materiais aí alimentícios impróprios para o consumo, que foram encaminhados para o descarte, e também conseguimos apreender naquela oportunidade um caminhão frigorífico e um outro veículo utilitário que era instrumento da prática desses crimes, justamente para conduzir esses alimentos impróprios já para o comércio local, aqui na região leste e sul de Manaus, além de diversas impressoras digitais portáteis que eram utilizadas ali para realizar a remarcação, bem como etiquetas adesivas também que eram utilizadas para fazer ali o acondicionamento daqueles materiais em caixas a fim de serem revendidos. O suspeito de nome Eloá foi flagranteado naquela oportunidade em razão da redução à condição de análoga de escravidão, bem como a adulteração e falsificação de produtos alimentícios impróprios que seriam destinados aí ao comércio em geral aqui na cidade de Manaus. Agora ele ficará à disposição da Justiça, ainda hoje será encaminhado à audiência de custódia, onde ficará aí para responder pelos delitos cometidos. Delegado, a gente vai acompanhando aqui, vamos tentar fazer algumas perguntas para conseguir esclarecer um pouco mais com relação a esse caso, quando iniciou, na verdade, essa operação e como é que a equipe conseguiu chegar até essas pessoas, né, Amaral, como a gente ouviu, pessoas que estavam ali presas dentro de um galpão frigorífico, né, venezuelanos, e a gente vai entender um pouco mais de detalhes sobre essa situação. Um dia antes se comemora aí o dia da abolição da escravatura aqui no Brasil. A gente estava justamente realizando mais uma campana naquelas mediações, a fim de coletar mais informações sobre o caso. Não iríamos deflagrar a operação naquele dia, mas diante das informações que foram coletadas naquele momento de que possivelmente venezuelanos estariam sendo mantidos em condições de escravidão naquele local, decidimos então deflagrar a operação, e no momento que adentramos naquele galpão frigorífico foi constatado que efetivamente
aquelas condições não eram apropriadas para o trabalho humano, né? Haja vista a inexistência de qualquer espécie de banheiro, eles acabavam defecando e fazendo as suas necessidades fisiológicas ali no chão mesmo do depósito, onde também funcionava o local de acondicionamento desses materiais, e bem como a inexistência de qualquer água potável para que eles pudessem consumir, e eles, além de tudo isso, eles ficavam juntamente com animais que transitavam naquele espaço. Delegado, exatamente quando começou essa investigação, né? Como é que a equipe policial começou a ter a informação de que alimentos estavam sendo adulterados e como é que vocês conseguiram finalmente chegar nesse galpão ali no bairro Mauazinho? Aproximadamente 3 semanas, a equipe de investigação foi informada através de uma sinalização por parte de prepostos da Vigilância Sanitária que possivelmente alguns mercados de médio porte situados na região sul de Manaus estariam recebendo, comprando, sem saber, produtos possivelmente adulterados, né? A partir de então, passamos a realizar um acompanhamento acerca de veículos que realizavam a entrega desses produtos e conseguimos identificar esse galpão situado lá no bairro Mauazinho, nas proximidades também do Distrito Industrial. E a partir dessas informações, a gente foi coletando outros elementos que pudessem indicar efetivamente a existência desse esquema criminoso. Agora nós vamos desdobrar essas investigações, outras pessoas possivelmente serão identificadas para que a gente possa indiciar e representar por outras cautelares aí, a fim de subsidiar esse inquérito que será remetido à Justiça. Olha, Amaral, acabamos de ouvir aqui o delegado Cícero Túlio trazendo os detalhes, então a gente falava sobre o período que essa investigação começou e ele relatou aqui exatamente há 3 semanas atrás, né, a Anvisa fazendo fiscalização em mercados de médio porte, acabou identificando produtos que teriam sido remarcados diante dessa suspeita. A equipe da Primeiro DIP recebe informação e começa aí as investigações. O delegado continua falando sobre o caso, vamos acompanhar. Policiais sob nosso comando lá no Primeiro DIP, recebemos há cerca de 3 semanas essa informação de que possivelmente mercados locais ali do entorno da região da área de circunscrição da nossa unidade estariam comprando esses alimentos sem saber que possivelmente eram adulterados, e a partir desse start demos aí o início às investigações, identificando os veículos que levavam esses alimentos para esse galpão, e no momento, como eu disse, daquela campana na tarde de ontem, conseguimos aí a informação de que possivelmente 6 venezuelanos estariam sendo ali obrigados a trabalhar em condições análogas às condições de escravo. Vamos aqui acompanhando a coletiva de imprensa daqui a pouquinho. Amaral, a gente consegue falar um pouco mais com os delegados, trazendo mais detalhes, né, com relação a esse caso, que chama bastante atenção, né? A gente fala de pessoas que estavam presas em um galpão, obrigadas a trabalhar, ou seja, em situação realmente degradante. O delegado, inclusive, vai falar qual era o cenário em que essas pessoas foram encontradas. Vamos acompanhar. A situação deplorável do ambiente de trabalho, onde não existia qualquer espécie de banheiro, eles acabavam realizando as suas necessidades fisiológicas ali no próprio chão, onde funcionava também o galpão frigorífico de acondicionamento dos alimentos que eram ali manuseados por eles, né? Ficavam em meios a cães, né? Cachorros que ficavam ali naquele galpão também, não existia qualquer espécie de água para que eles pudessem beber água potável e não tinha carteira de trabalho. Eles relataram que foram cooptados alguns ainda na Venezuela para serem conduzidos aqui no Brasil e trabalhavam, inclusive, trancados naquele galpão a fim de que pudesse dificultar a atuação de órgãos de fiscalização, né? Todos eles foram libertados, todos eles foram também oitivados ainda na noite de ontem, após o procedimento de descarte desse material que foi apreendido, e agora tudo isso é objeto do inquérito que será remetido à Justiça, e também vamos expedir, né, extrair cópias desse material para que possa ser encaminhado também ao Ministério Público do Trabalho, para que se possa fazer as apurações de praxe lá daquele órgão. Agora sim, vamos nos aproximando aqui para conversar com os delegados, para que eles possam trazer mais detalhes com relação a esse caso. O delegado Alessandro Albino finaliza aqui a coletiva para que então eles possam conversar com cada equipe e trazer mais detalhes sobre a situação. Vamos acompanhar. Vamos tentar aqui posicionar.
Então, para quem está acompanhando a nossa programação, estamos falando aqui sobre um trabalho realizado pela equipe do primeiro DIP, em que o delegado Cícero Túlio trouxe aqui detalhes para a gente e a gente vai acompanhar agora. Delegado, um caso que chama bastante atenção, né? Como você bem disse, há 3 semanas atrás começa uma investigação a partir do momento em que pessoas estão consumindo produtos que já estariam vencidos. Eu queria que o senhor trouxesse os detalhes para a gente. De fato, né, foi uma investigação que se iniciou há aproximadamente 3 semanas. Fomos sinalizados por parte de prepostos da Vigilância Sanitária aqui do estado do Amazonas sobre a possibilidade de que mercados locais ali do entorno de circunscrição da nossa área estariam comprando alimentos vencidos e adulterados sem saber que esses alimentos eram adulterados. Iniciamos então um trabalho de investigação, conseguimos identificar alguns veículos que seriam responsáveis por realizar o transporte desses materiais e realizamos então esse trabalho de acompanhamento por vários dias, né? E no início da tarde de ontem, enquanto estávamos realizando uma campana no local, a fim de levantar mais informações sobre o caso, fomos informados ali por um funcionário de uma empresa local que possivelmente trabalhadores venezuelanos estariam trancafiados dentro daquele galpão frigorífico em condições análogas à escravidão. Então decidimos deflagrar a operação e no momento que adentramos naquele local conseguimos constatar a efetividade de todos esses crimes. Durante essa conversa com os venezuelanos, delegado, eles chegaram a dizer se eles eram impedidos de sair do espaço, eles recebiam algum tipo de pagamento ou eles apenas eram mantidos presos ali naquele local? Pelo que foi levantado, eles eram trancafiados dentro daquele galpão frigorífico, ficavam ali em condições deploráveis, não existia qualquer espécie de água para que eles pudessem consumir, não existia banheiro, então todas as questões fisiológicas lá, as necessidades eram feitas no próprio chão ali do galpão, onde também transitavam animais como cães. E também não existia qualquer espécie como que a gente pode falar, no ambiente de trabalho não existia qualquer proteção para que eles pudessem também trabalhar no frigorífico, né? Então isso tudo é objeto da investigação, 20 toneladas de alimentos inapropriados para o consumo foram apreendidos, já foram destinados aí ao descarte e tudo isso aí a gente vai relatar para encaminhar não só para o Ministério Público do Trabalho, como também para a Justiça, a fim de que eles possam responder. Apenas uma pessoa presa? No momento, apenas uma pessoa foi flagranteada, ainda no local do fato, confidenciou que efetivamente era o responsável por aquele galpão e pela contratação daqueles funcionários. E agora nós vamos desdobrar as investigações para que a gente possa chegar em outras pessoas. Obrigada, delegado, por falar com a nossa equipe. Então, Amaral, aqui a gente conseguiu trazer mais detalhes sobre esse caso que chama a atenção. O delegado Cícero aqui já enfatizando para a gente que, de fato, os venezuelanos eram, inclusive, trazidos da própria Venezuela, ficavam presos ali e não recebiam qualquer tipo de pagamento. E não só isso, não tinham ali a liberdade privada por parte desse homem de 56 anos que foi preso, mas o delegado disse que as investigações devem continuar para verificar se outros envolvidos e até mesmo se existem outros galpões como esse utilizados para remarcar produtos que já estavam vencidos, como no caso desse, 20 toneladas que foram apreendidas durante essa ação policial da equipe do primeiro DIP. Amaral, vou voltando com você aí no estúdio. Muito obrigado, Vanessa Oliveira. A gente tem as imagens, pessoal, do galpão, onde havia trabalho análogo ao escravo, 6 venezuelanos mantidos em situação degradante, trabalhando na remarcação de produtos vencidos. Produtos que podem, quando vencidos, causar muito prejuízo à saúde de quem os come. A gente está falando de frios, em sua maioria. Queijo, salsicha, presunto, requeijão, produtos que eram, eu não sei como, adquiridos, remarcados e colocados novamente na prateleira de vários mercados na zona leste da capital. Algo preocupante e que precisa ter uma investigação mais profunda. E aí, tá a fim de ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Aproveita e se inscreve no canal e ativa o sininho. Sempre que a gente tiver novidade, você vai ser notificado. Fica com a gente.